A Record transmite ao vivo, junto com o Portal R7, este terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência. Agora a nova rodada de perguntas diretas entre os candidatos. As regras são as mesmas do primeiro bloco. E de acordo com o sorteio feito antes do debate, quem começa a perguntar agora é o pastor Everaldo. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Vou perguntar para o candidato Aécio. 30 segundos. Candidato Aécio, a atual presidente da República esteve na ONU essa semana e lá defendeu não combater os terroristas. E o seu partido aqui no Brasil tem feito um terrorismo para dizer que todos nós, os outros candidatos, vamos acabar com o Bolsa Família. O que o senhor tem a dizer sobre isso, candidato? Caro candidato, a presidente da República protagonizou, nos últimos dias, um dos mais tristes episódios da política externa brasileira. Nós temos um local de destaque na ONU, conquistado por Oswaldo Aranha. Nós abrimos as reuniões anuais da ONU. A presidente da República foi àquela tribuna para perplexidade de diplomatas, inclusive alguns brasileiros, com os quais conversei depois, em primeiro lugar, para fazer autoelogios ao seu governo. Pouca gente entendeu o que ela queria dizer. E, ao final, conclui propondo diálogo com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está decapitando, cortando cabeça de pessoas. Não é possível que nós não possamos hoje compreender o esforço que o mundo está fazendo para o enfrentamento do terrorismo, numa aliança, inclusive, que inclui inúmeros países árabes, uma marca, uma mancha na política externa brasileira, como outras, como esse alinhamento ideológico absolutamente atrasado, anacrônico, que tem impedido o Brasil de avançar em novos mercados e gerar mais empregos para a sua família, para os seus filhos. Mas o terrorismo, concordo com o candidato, está aqui também. Essa é a prática do PT. O PT diz que os seus adversários acabarão com programas que não acabarão. Ao contrário, em relação ao Bolsa Família, não só vou mantê-lo, como vou aprimorá-lo, porque para o PT interessa administrar a pobreza. Eu quero a superação da pobreza. Eu tive o prazer de participar da implantação do precursor do Bolsa Família no Rio de Janeiro e vi aquelas famílias que pela primeira vez puderam entrar no supermercado e fazer as suas compras para levar um iogurte para suas crianças. Então, população brasileira, você saiba que eu, presidente, jamais acabarei com o Bolsa Família, jamais deixarei um brasileiro com fome, porque eu sei o que representa para você, que depende, no momento dessa situação, de ter um recurso como Bolsa Família. Olha, nós não podemos compreender a pobreza apenas na vertente da privação da renda. Além disso, a privação de serviços, saneamento básico, saúde adequada e a privação de oportunidades caracterizam a pobreza. E a nossa proposta, Família Brasileira, busca classificar as pessoas que recebem, as famílias que recebem o Bolsa Família em 5 níveis de carência, das maiores até as menores. E nenhuma família ficará mais de um ano numa mesma faixa. Portanto, o Estado atuará e atuará de forma integrada para que a sua vida melhore. Obrigada. Durante essa primeira rodada de perguntas, a candidata Dilma Rousseff fez mais um pedido de direito de resposta que será analisado, mas vamos prosseguir. Candidato Aécio, o senhor que formula a pergunta agora a quem? Eu formulo a pergunta à candidata Dilma Rousseff. Mais uma vez, candidata, vamos falar de um tema que eu tenho certeza aqueles que nos ouvem não compreenderam o que a senhora quis dizer há pouco tempo atrás. Um tema que está presente nas preocupações de todos os brasileiros. Vou poupá-la do tema da corrupção. Quero falar de segurança pública. O governo que a senhora preside não tem investido sequer metade dos recursos dos fundos para a segurança pública, Fundo Penitenciário e Fundo Nacional de Segurança. Mais uma oportunidade eu lhe dou. Qual a sua proposta para o enfrentamento da criminalidade no Brasil? Candidato Aécio, eu já respondi sobre segurança e vou continuar respondendo. Eu tenho a proposta de colocar o governo federal atuando nesta área, porque até agora ela é prerrogativa dos estados federados, como o seu estado, Minas Gerais. Então, se aumenta as taxas de mortalidade por conta de assassinatos,
decorre da política que é levada pelos estados federados. No caso, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que o senhor governou durante muito tempo. Nós mudamos essa prática, nós fazemos agora uma cooperação muito estreita com os estados. Criamos centros de comando e controle e atuamos de forma coordenada com os estados. Deu muito certo e nós vamos repetir para todos os estados federados. Mas eu quero voltar na questão da corrupção. Sabe por quê, candidato? Porque na minha vida eu tive tolerância zero com crimes de corrupção. Eu, além disso, dei autonomia à Polícia Federal para prender o senhor Paulo Roberto e os doleiros todos, o que não acontecia nos governos anteriores. Além disso, candidato, eu quero dizer que eu defendo a apuração da corrupção para fortalecer a Petrobras, mas não para enfraquecê-la, tornando esse um álibi da sua privatização. Tempo esgotado, réplica de 30 segundos do candidato Aécio. Apenas um alerta, presidente. Ela não tem que autorizar a Polícia Federal a prender ninguém. Essa é uma prerrogativa constitucional da Polícia Federal. Mas volto à questão da segurança, já que a senhora fugiu à resposta. Dentre todo o conjunto de propostas que apresentamos, eu defendo, no caso de crimes graves, os chamados crimes hediondos, que o maior de 16 anos possa, autorizado pelo Ministério Público, possa ser processado pelo juiz com base no Código Penal, para diminuirmos essa sensação de impunidade. O que a senhora pensa a respeito disso? Candidato, eu considero que a melhor solução é punir a quadrilha que usa menor para diminuir a pena. Acho que não se deve tratar os menores como sendo pessoas irrecuperáveis. Assim, eu acredito que é fundamental dar às penitenciárias condições para trazer os menores para a vida pública, para a sociedade. Agora, candidato. Seu tempo esgotou, mas agora é a senhora que segue escolhendo para quem a senhora vai fazer a pergunta. Só não pode ser para os candidatos Pastor Everaldo e Aécio Neves. Eu gostaria que a candidata Marina me desse uma resposta. Candidata, não se pode usar 2 pesos e 2 medidas. Não se pode tomar uma posição hoje e mudá-la amanhã. Qual é realmente a posição da senhora a respeito do crédito para os bancos, dos bancos públicos, o chamado crédito direcionado subsidiado? A senhora sabe em quanto monta esse crédito? Eu, presidente Dilma, não só vou manter o crédito dos bancos públicos para Minha Casa Minha Vida, para que possamos ajudar a nossa agricultura a se desenvolver, como vou fortalecer, sim, os bancos públicos. Isso é mais um boato que está sendo dito em relação à nossa aliança de que nós vamos enfraquecer os bancos públicos. Vamos fortalecer, inclusive valorizando os funcionários de carreira, para que eles possam ter espaço dentro da Caixa, dentro do BNDES, dentro do Banco do Brasil. O que nós vamos evitar é aquele subsídio que vai para empresários falidos, meia dúzia que são escolhidos para serem os ungidos, que serão os campeões do mundo. Essas pessoas não terão vez no meu governo, mas a agricultura, as pessoas que precisam do investimento na sua empresa, o crédito que deve ser discutido de forma aberta no orçamento, que hoje não tem transparência em relação a esses que são beneficiados, esses sim não terão vez no meu governo. A Caixa Econômica, o BNDES, tem uma função importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Nós vamos sim favorecer. O que nós não vamos é permitir que o recurso do BNDES seja usado para meia dúzia. Candidata, é interessante porque no seu programa de governo consta justamente que a senhora vai reduzir o papel dos bancos públicos. Sei que a senhora não sabe o montante do crédito direcionado. É 1,340 trilhões de reais. Isso significa, candidata, que toda a estrutura do Brasil, a produtiva e a social, está ligada a esse crédito.
não só a indústria como a agricultura, o crédito também que financia a educação, as pessoas que vão estudar. Tudo isso está ligado ao crédito direcionado. Okay. Candidata, eu vou manter sim o crédito direcionado para aqueles que têm esse direito e que precisam para o estudo, para a agricultura, para o Minha Casa Minha Vida. Isso está muito claro no meu programa. É mais um dos boatos que estão sendo espalhados. O que não vai acontecer no meu governo é o que acontece no atual governo, em que dos recursos do BNDES, cerca de 500 bilhões, 60% desses recursos são direcionados para meia dúzia de empresários. Do seu comentário esgotado, candidata, a senhora quem formula a pergunta, podendo encaminhá-la para Eduardo Jorge, Levi Fidelis ou Luciana Genro. A minha pergunta vai ser encaminhada para o Eduardo Jorge. Eduardo, a saúde pública tem se constituído um grave problema ao longo da vida. No atual governo, ela tem se agravado. Só em São Paulo, temos cerca de 1 milhão de pessoas nas filas à espera de consulta. Eu sei que você deu uma contribuição nesse tema e hoje, no atual governo, nós não temos uma proposta clara. Eu tenho um programa e estou dedicando 10% da arrecadação bruta para melhorar a qualidade da saúde. Marina sabe que eu tenho toda uma vida ligada a isso e continuarei tendo, porque sou médico concursado e vou continuar trabalhando na Secretaria Estadual de Saúde pela construção do Sistema Único de Saúde no Brasil, que é a política social, a reforma social mais ampla e generosa que a nossa Constituinte Democrática começou no nosso país. E é um processo, está em construção. O povo reclama, tem razão de reclamar, porque ainda falta muito. O Brasil trabalhou. O Brasil avançou durante esse período, todos os governos federais, estaduais, municipais, os profissionais de saúde, mas ainda o povo quer mais e precisa mais. Por isso, as duas faces da moeda têm que ser vistas. O Brasil avançou, o SUS é um caminho, mas o povo tem razão de reclamar mais. Um dos elementos, a Marina tem razão, é que precisa de mais recursos. Eu estou solidário com essa reivindicação, que é uma reivindicação dos profissionais de saúde já de longo tempo, desse aumento de recursos. Vamos ver como é que vai se conseguir isso, porque a divisão orçamentária é um problema, você sabe, não pode ser da noite ao dia, mas isso é um horizonte que nós devemos buscar. Mas eu insisto naqueles outros dois pontos. A necessidade de que a saúde tenha a colaboração das outras políticas públicas. Se eu não tiro o petróleo e o diesel das cidades, eu não vou deixar de envenenar nunca as pessoas que estão morrendo, uma a cada 1 milhão por dia aqui no Brasil. A promoção da saúde. E, em terceiro lugar, Marina, a centralidade do Programa Saúde da Família. Este é o programa central, é o programa que deve ser o farol do Sistema Único de Saúde no Brasil. No meu governo, nós vamos implementar o Cadastro Único de Saúde, para que as pessoas possam ser atendidas como merecem. A pior coisa que existe é quando você está doente, tem um familiar doente e anda de hospital em hospital sem ser atendido, como acontece hoje. Milhões de pessoas ficam até 3 meses para fazer um exame. É por isso que o Saúde Mais 10, combinando com outras saúdes públicas, vai sim resolver o problema da saúde que está colapsada no nosso país. Candidato, sua réplica. O orçamento superior lá em Brasília é uma necessidade. Agora, Marina, não só o orçamento. O problema de gestão é fundamental. Veja o Sistema Nacional Inglês, que foi o paradigma da reforma lá atrás na Constituinte. Tem os clínicos gerais, 40% dos médicos são clínicos gerais, e ele ordena todo o atendimento. Esse que é o papel originário pensado para o Programa Saúde da Família e que nesses 12 anos foi abandonado. Isso que tem que ser retomado. Mais dinheiro, mas tem que ter gestão certa no Sistema Único de Saúde. Agora o candidato Eduardo Jorge segue escolhendo para quem vai a sua pergunta. Pode ser para Levi Fidelis ou para Luciana Genro. Luciana, agora eu vou para a esquerda. Luciana, nós estamos aqui vivendo já 20 anos de governos dos partidos da família socialista, sociais-democratas, Partido dos Trabalhadores, Partido Semi-Marxista, o PSB, um partido socialista lá brasileiro. E, no entanto, 20 anos passados de governo e continua mofando no Congresso a emenda constitucional que reduz a jornada de 44 para 40 horas.
É realmente impressionante como a classe trabalhadora brasileira não encontra respaldo nessa família socialista. De socialista eles não têm nada, Eduardo Jorge. E é por isso que eu acho que é muito importante ter lado na política. Porque quando nós governamos, tem que escolher ou se governa para os banqueiros, ou se governa para os trabalhadores, ou se governa para o agronegócio, ou se governa para o povo. E essa lógica de achar que vai unir todo mundo é uma lógica falida. O PSOL é um partido socialista de verdade e nós apresentamos no nosso programa medidas de transição. São medidas que apontam para reformas radicais, no sentido de que elas vão à raiz dos problemas. A reforma urbana para garantir moradia, a reforma agrária para garantir terra, a tributação sobre as grandes fortunas, que é um imposto que está lá na Constituição e não é cumprido. Foi o Fernando Henrique, inclusive, que propôs, mas o PSDB não defende, nem o PT defende, porque o PT, o PSDB e o PSB da Marina estão unidos em defender uma política de manutenção de tudo que está aí. E o que está aí, o que é? É os bancos lucrando muito enquanto o povo está endividado. É um sistema da dívida pública que faz com que 5.000 famílias, as mais ricas do Brasil, acumulem uma riqueza em média de 400 milhões de reais. Não precisa ser socialista para tomar medidas que defendam os interesses do povo, mas infelizmente só os socialistas de verdade, como os socialistas do PSOL, realmente têm coragem de enfrentar esses interesses dos banqueiros, das empreiteiras e das multinacionais. Pode prosseguir. Não existe um Vaticano vermelho para dizer se é socialista de verdade ou não é verdade. A verdade é que a social-democracia, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista e vocês do PSOL são partidos da grande família socialista. Variados partidos socialistas. O que interessa, o que eu quero denunciar para o povo brasileiro, é que existe uma emenda constitucional, passando de 44 para 40 horas, uma reivindicação histórica da classe trabalhadora brasileira, que abriria mais oportunidades de trabalhos. E esses partidos da família socialista não votam no Congresso Nacional a emenda de 44 para 40 horas. Réplica. É verdade. Eu trabalhei muito quando era deputada federal para que essa emenda das 40 horas fosse aprovada, porque isso poderia garantir uma maior geração de emprego. E as maravilhas do desenvolvimento tecnológico do capitalismo deveriam servir para melhorar o bem-estar do povo. E isso significaria reduzir a jornada de trabalho, as pessoas poderem trabalhar menos. Mas o capitalismo não permite isso, porque a lógica do capitalismo é a lógica de enriquecer o lucro acima da vida, o lucro acima do bem-estar das pessoas. Por isso não aprovam as 40 horas. Candidata Luciana, sua pergunta para o candidato Levi Fidelis. Levi, não vou fazer conversa de comadre contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos, jamais, gente, eu que sou um pai de família, um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente do dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos. Mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto, e vou acabar com essa historinha. Eu vi agora o Santo Padre o Papa expurgar, fez muito bem, do Vaticano um pedófilo. Está certo. Nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, eu lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva.
Infelizmente não está na lei, Fidelix. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral, porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, o que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. Esgotado, candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Luciana, você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los, não ter medo de dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente, bem longe mesmo, porque aqui não dá. Obrigada, candidato. Antes de prosseguirmos para a próxima e última pergunta, eu quero informar que o pedido de resposta da candidata Dilma Rousseff foi negado. Então, nós seguimos agora com a pergunta do candidato Levi Fidelix, que deve formular a pergunta para o candidato Pastor Everaldo. Por favor, 30 segundos. Pastor Everaldo, vamos a um tema internacional, porque esse aí é muito pequeno, embora importante, para tratarmos aqui do nosso país. Estou preocupado com as relações que o nosso país está tendo ultimamente aí com os BRICS, estimulando com 50 bilhões, aliás, 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares para estimular essa relação bolivariana na América Latina. O que você me diz a respeito disso aí? Fidelis, essa atuação do Brasil no mercado internacional, inclusive eu defendo que o Brasil ele não fique atrelado só ao Mercosul. Eu defendo a livre iniciativa, a livre concorrência e que o Brasil possa desenvolver acordos comerciais com todos os países que queiram ter relações comerciais conosco. O que eu discordo, e até escrevi sobre isso, desse dinheiro do banco não ficar no Brasil. É isso que do BRICS eu concordo com essa atividade, que desde que fosse mantida aqui no Brasil, para que um país que está em desenvolvimento como o Brasil pudesse ter a primazia de ter esses recursos e ajudar a geri-lo. Então, eu acredito que nós devemos desenvolver, não podemos ficar fora do contexto global que estamos hoje, da nossa economia, da maneira que nós estamos colocados aí atrelado somente ao Mercosul, nós não podemos fazer certos contratos e relações comerciais que sejam de interesse do Brasil e, importante, nós temos relação com todos, porque o que nós precisamos fazer é abolir essas barreiras e facilitar a importação para que o preço da mercadoria, o preço do produto para o brasileiro, ele possa diminuir o valor e com a livre concorrência que nós possamos, então, trazer benefícios para o consumidor brasileiro que hoje tem sido massacrado por um protecionismo que prejudica o consumidor no ponto final. Everaldo, o meu receio é que esse dinheiro do BRICS, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Sul da África, ou seja, esse conjunto de países, vão ser destinados para os países bolivarianos. O Evo Morales vai mandar mais cocaína para cá com essa grana. Cuba vai fazer mais porte Mariel para contrabando. E ela louca da Cristina Kirchner, lá da Argentina, vai importar mais carros da China e menos do Brasil, gerando, então, problemas para a nossa nação. Eu acredito, Levi, que se nós tivermos, se Deus quiser, a partir do 1º de janeiro, um novo governo que vai tratar essa questão, que nós, de maneira nenhuma, vamos continuar alimentando governos que não têm direitos humanos, que não respeitam a liberdade, onde não se pratica a democracia. Então, eu acredito que é muito importante para nós abrirmos e estabelecermos relações comerciais com a América do Norte, com a Europa, com a Ásia, enfim, para melhorar a situação do nosso querido Brasil. Obrigada. E assim nós encerramos o 3º bloco do debate entre os candidatos à presidência. Depois do intervalo, cada candidato fala diretamente com você, eleitor. Eleições 2014, o voto na Record.